E toda a nossa história, quando a gente fala de JavaScript, começa com a história da própria internet. Em 1970, surgiu os primórdios da internet. Na verdade, foi antes de 70. Em meados da década de 60, se você estudou um pouquinho de história, você deve se lembrar que existia uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que ficou conhecida mais tarde como a Grande Guerra Fria. E essa guerra não foi uma guerra de batalhas físicas, de tiroteio, papapá, aquele negócio todo. Ela foi uma guerra essencialmente psicológica e tecnológica, onde, convenhamos, os Estados Unidos estavam perdendo feio. Isso porque a União Soviética tinha muito mais tecnologia naquela época do que os Estados Unidos. Inclusive, foi ela, a União Soviética, que lançou o primeiro satélite artificial, o famoso Sputnik. É claro que a função do Sputnik não era muita coisa não, mas os Estados Unidos não sabiam disso. Na verdade, eles tinham medos constantes de serem atacados. E aí, em meados da década de 60, o presidente militar da época, o Eisenhower, Dwight Eisenhower, decretou a criação de uma agência de pesquisa tecnológica, a DARPA. E a função da DARPA, como eu acabei de falar, era pesquisar tecnologias para a guerra. Uma dessas tecnologias envolvia a segurança dos centros militares. Centro militar, naquela época, tinha computadores. Na verdade, não era computador como você tem hoje na sua casa. Eram grandes computadores. Basicamente, um centro militar tinha um computador cheio de dados dentro dele. E se por acaso a União Soviética bombardeasse esse centro militar, todos os dados seriam perdidos. A ideia da DARPA foi criar uma rede para proteger esses dados, onde um centro militar se comunicaria com o outro e se por acaso um fosse bombardeado, os dados de um estavam dentro desse outro. Então a gente perdia só, os danos seriam físicos, não aos dados. Essa rede ficou conhecida, foi chamada de ARPANET. Era uma rede essencialmente gerenciada pelo governo e por militares, mas tinha também muita universidade dentro, principalmente duas muito importantes, a Universidade da Califórnia e um departamento, que era o MIT, lá do outro lado dos Estados Unidos. Essa rede, ela sofreu um crescimento gigante durante alguns anos. Só que chegou um momento em que os militares e o governo não estavam mais dando conta, porque a rede cresceu pra caramba e a ela se juntaram outras pequenas redes. E foi nesse momento, durante a história da ARPANET, que ela mudou de nome várias vezes e o último nome que ficou foi a internet. Sim, essa internet que você tem hoje na sua casa surgiu lá em 1970, na época, por conta de guerras. Os anos se passaram, a ARPANET, no caso a internet, sofreu várias atualizações, vários crescimentos, novas tecnologias que surgiram, eu vou pular todas elas, mas uma que vai importar pra caramba a gente surgiu em 1993. Em 1993, em Genebra, um inglês chamado Timothy Berners-Lee, ou Tim Berners-Lee, ou TBL, esse cara que está aparecendo aqui embaixo, foi o responsável pela criação de uma tecnologia que a gente tem até hoje e é muito importante no nosso dia a dia. Ele pesquisou um meio de transformar o conteúdo em algo mais interativo através de ligações entre documentos. Surgiu então a linguagem HTML, que foi criada por ele e por sua equipe, o protocolo HTTP, que se juntou ao conjunto de protocolos TCP/IP, que fazia parte da internet, e também fundou a World Wide Web, a www que a gente usa até hoje. Basicamente, quando você abre um navegador e digita www alguma coisa, você está utilizando uma tecnologia que foi inventada em 1993 por Tim Berners-Lee e a sua equipe, que trabalha no CERN, que é uma organização europeia para pesquisa de energia nuclear. Sendo assim, a World Wide Web, o www, surgiu em 1993 com Tim Berners-Lee. Nesse mesmo ano, para que todas essas invenções de Tim Berners-Lee funcionassem, também era necessário um navegador. Surgia então nos Estados Unidos o Mosaic, ou o Mosaic. Ele era uma criação de um outro pesquisador em um outro centro de pesquisa, que era o NCSA, ou Centro Nacional de Aplicações de Supercomputadores, e esse pesquisador era o Mark Anderson, esse que está aparecendo aqui no final da tela. O Mosaic foi um navegador muito importante para a evolução da tecnologia, porque ele foi o primeiro. Na verdade, ele foi adaptado de um interpretador de Gopher, que era um protocolo anterior ao HTTP, mas ele foi adaptado e também funcionava com HTTP e também mostrava páginas web. Inclusive, o Mark Anderson foi muito importante em 1994, quando ele saiu da NCSA e se juntou com um cara bilionário, o fundador da Silicon Graphics, chamado Jim Clark. O Jim Clark teve contato com esse negócio de internet e falou assim, poxa, eu vou abrir uma empresa disso aí. Chamou o Mark Anderson e fundaram, os dois juntos, uma empresa chamada Netscape.
empresa Netscape criou um navegador baseado lá no Mosaic e com toda a experiência que o Anderson tinha e facilmente se tornou o navegador mais famoso da internet. E uma curiosidade que tinha do Netscape, a equipe interna de desenvolvimento sempre colocava nomezinhos engraçados nas coisas. Um dos projetos internos dentro da Netscape era um grupo que homenageava aquele Godzilla, aquele bichão lá japonês gigante. O nome do grupo era Mozilla. E com certeza você já ouviu falar nesse nome. Mas segura as pontas aí que a história vai evoluindo. A Netscape, crescendo pra caramba, resolveu criar uma coisa, baseada numa necessidade. O HTML era muito estático e foi aí, em 1995, que um ex-funcionário da Silicon Graphics, que trabalhava para o Jim Clark, passou da Silicon Graphics para dentro da Netscape. O nome dele? Brandon Nike, esse cara que apareceu aqui no meio. Ele era um desenvolvedor e a tarefa dele era a seguinte: criar uma linguagem que desse mais funcionalidades ao simples HTML que estava na época. O Brandon Nike tinha um projeto e batizou a sua linguagem inicialmente de Mocha, que é um tipo de cafezinho. E nessa mesma época estava surgindo uma linguagem lá da Sun Microsystems chamada Java, que inclusive existe curso aqui de Java. Só você clicar aqui em cima ou visitar o nosso canal Curso em Vídeo, faça também o curso de Java. Mas é importante dizer, JavaScript não é Java e Java não é JavaScript. Eu já vou te explicar. Mas o fato é, em 1995, esse ano que a gente está estudando agora, o Brandon Nike estava criando a linguagem Mocha e estava nascendo ao mesmo tempo a linguagem Java. E essa linguagem Java ganhou um sucesso muito grande na mídia. A mídia estava chamando a linguagem de linguagem do futuro. E aí a Netscape pensou, peraí, nós estamos criando uma linguagem. Java é a linguagem do futuro? Nossa linguagem não vai nem se chamar Mocha. Na verdade, ela tinha até um outro nome, né? Mocha foi só o nome inicial. Ela se chamava depois LiveScript. E aí o pessoal da Netscape falou assim, sucesso, o nome Java faz sucesso? Não vamos chamar nossa linguagem de LiveScript, nós vamos chamar nossa linguagem de JavaScript. E aí, foi exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que você acabou de ouvir. O nome JavaScript não vem porque a linguagem JavaScript se parece com Java. Vem porque na época estava fazendo sucesso falar a linguagem Java, falar o nome, estava muito falada a linguagem Java, e aí os caras da Netscape, numa grande jogada de marketing, falaram assim, tá aí, vou usar esse nome Java na minha linguagem também. E acabaram lançando a linguagem JavaScript. Na verdade, se você analisar, as linguagens Java e JavaScript são bem diferentes entre si. É claro que alguns comandinhos eles se parecem bastante. E nesse momento você pensa, pô, eu aprendi Java e JavaScript, o if é igualzinho. Na verdade, o if não é o if do JavaScript nem o if do Java. As duas linguagens foram baseadas numa outra linguagem chamada linguagem C. Então é por isso que alguns comandos se parecem bastante. Mas são linguagens completamente diferentes. JavaScript é uma coisa, Java é outra. Não confunda as bolas. Surge então o nome JavaScript. E você já entendeu com a gente que não tem nada a ver uma com a outra, foi só uma jogada de marketing. E, obviamente, por conta da escolha desse nome, JavaScript foi uma linguagem que fez bastante sucesso. E você sabe, o sucesso atrai o olho grande de algumas outras empresas. E a empresa da vez foi a própria Microsoft, a criadora do Windows. A ideia da Microsoft foi a seguinte: nossa, JavaScript é uma linguagem legal, vamos nós mesmos criar a nossa própria linguagem. Isso porque ela tinha acabado de lançar um outro navegador que basicamente era o código base do Mosaic. O Mosaic ficou com a NCSA. Ele foi passado para uma empresa, essa empresa foi comprada pela Microsoft, a Microsoft pegou o código do Mosaic e lançou um navegador chamado Internet Explorer. Sim, eu sei o que você está pensando, mas aguarda aí que você vai ver. O Internet Explorer foi lançado muito perto do ano de 95, né? Qual é o ano que a gente está estudando, junto com o Windows 95. E aí a Microsoft não deixou para trás. Vamos criar nosso próprio JavaScript, com os mesmos comandos, resolvendo alguns problemas que a galera já tinha identificado, e vamos batizar a nossa linguagem não de JavaScript, e sim de JScript, porque pode rolar um processinho. A Netscape, obviamente, pensou, nossa, mas nós criamos a linguagem JavaScript, veio a Microsoft, meio que copiou, né, utilizando os mesmos comandos, deu uma melhorada em outra, vai acabar virando bagunça. E aí a Netscape teve uma sacada muito boa, que foi padronizar a linguagem. E isso aconteceu em 1997, quando a Netscape procurou uma empresa de padronização. Nesse caso, uma empresa europeia, a ECMA, que é a Associação Europeia de Fabricantes de Computadores. A ECMA na Europa é tipo uma ISO nos Estados Unidos, ela padroniza as coisas. E foi aí, com a Netscape cedendo o código do JavaScript para a ECMA,
para uma padronização que surgiu a linguagem ECMAScript. Basicamente, ECMAScript é a linguagem JavaScript padronizada. Hoje, quando você estuda JavaScript, as pessoas pensam, ó, você vai estudar JavaScript, mas você vai estudar ECMA, né? Na verdade, você vai estudar ECMA, né? Significa que você vai estudar a versão padronizada do JavaScript. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais sobre essas versões. Vamos passar mais alguns anos e vamos estudar o ano de 2002 e ver o que aconteceu nele. Basicamente, 2002 foi o ano de encerramento da treta que existia entre a Netscape e a Microsoft. Houve uma briga muito grande, o Internet Explorer foi embutido no sistema operacional Windows 95, o que fez com que o Netscape deixasse de ser o navegador mais famoso e mais instalado, porque as pessoas já compravam um computador que já tinha um navegador, que era o Internet Explorer, e aí com isso a Netscape deu uma caída e acabou falindo. Mas a galera que trabalhava lá criou uma fundação, e a fundação ganhou o nome de um daqueles projetos que eu falei anteriormente. E foi em 2002 que surgiu a Fundação Mozilla, que não desistiu de fazer navegador. Ele só não se chamava mais Netscape. Ele ganhou uma nova roupagem, um novo nome, um novo código e passou a ser o Firefox, que a gente usa até hoje. Firefox até ganhou uma grande notoriedade, mas acabou não sendo um grande navegador. Ele até hoje funciona, muita gente gosta, eu particularmente gosto pra caramba do Firefox, mas ele acabou perdendo muito espaço, porque em 2008, uma outra grande empresa acabou entrando nessa briga. A Netscape, a Microsoft, o mercado de internet crescendo pra caramba, uma grande empresa, que inclusive é patrocinadora do nosso curso, pensou assim, também vou criar o meu próprio navegador. Surgiu então o Google Chrome. E o Google Chrome cresceu pra caramba. Nos primeiros 2 anos de vida, ele já se tornou o terceiro navegador mais usado do mundo. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Google Chrome é o navegador mais famoso do mundo. Ele tem praticamente 50% do mercado. E o que o Google Chrome trouxe de bom e que vai interessar a gente no aprendizado da linguagem JavaScript? Ele tinha um motor interno de JavaScript muito poderoso. E foi em 2009 que surgiu a versão, logo no iniciozinho, da V8, uma referência aos motores. O V8 é o motor por baixo do capô do Google Chrome que roda JavaScript. Cada navegador tem seu próprio motor. Por exemplo, o Firefox tem o SpiderMonkey, no Safari ele se chama Nitro, no Opera é o Caracan e na Microsoft, no Edge, é o Chakra. E uma das grandes vantagens desse aqui, do V8, e que tornou ele muito importante, é que ele gerava código JIT, ou código Just in Time. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu não vou entrar muito na explicação disso, mas é uma coisa muito boa. E outra coisa muito boa é que o V8 tem código aberto, é código livre, qualquer pessoa pode mexer. Inclusive, um grupo pegou o código do V8, mexeu e fez a seguinte transformação. O V8 só roda se eu tiver Google Chrome. Ele é código aberto. Se ele é código aberto, eu posso modificar para ele funcionar fora do Google Chrome. E essa iniciativa deu origem a uma famosa ferramenta surgindo em 2010 chamada Node.js. Na verdade, o Node.js é uma máquina que roda JavaScript fora do navegador. Isso tornou, como eu disse anteriormente no vídeo anterior, assim, JavaScript foi feito para rodar no cliente, rodando dentro do navegador. O Node foi uma das grandes iniciativas, foi a que popularizou a saída do JavaScript dos navegadores. Então, hoje, graças ao Node.js e graças a outras máquinas que também rodam do lado de fora, mas o Node.js é o mais famoso de todos, hoje a gente pode ter JavaScript do lado do servidor também. Mas voltando a dizer, esse não é o foco desse nosso curso. Então essa aqui, ó, é a nossa timeline que importa. É claro que faltou falar muita coisa. Se nesse momento você está dizendo, você não falou de jQuery, você não falou de Vue, você não falou de Angular, você não falou de React. Calma, meu querido, a gente está fazendo uma linha temporal bem básica. E esses aqui foram os que eu julguei importante para que você possa aprender. Espero que você tenha entendido, espero que muitas das coisas que a gente falou aqui sirvam para você, para entender a evolução dessa maravilhosa linguagem que é JavaScript. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.